Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 5 do canal. E este é o último capítulo de cinemática. Felizmente, estamos hoje a falar do movimento circular. No movimento circular, nós vamos tratar de duas componentes e que eu vou cobrir as duas nesta aula. Temos movimento circular uniforme e temos movimento circular variado. Aqui eu vou explicar sobre o movimento circular. Primeiro, eu trago aqui um círculo. Todos conhecem um círculo. Então, esta é a trajetória descrita por um móvel que está em movimento circular. Ele vai percorrer a circunferência, depois vai percorrer ela novamente. Então, este movimento está confinado dentro de um ciclo. Então, ele vai repetir-se, diferente dos movimentos que nós vinhamos estudando, que eram abertos, não eram cíclicos. Mas há muitas relações entre o movimento circular uniforme e o movimento retilíneo uniforme. Por isso que eu trago as fórmulas do movimento retilíneo uniforme, que vocês devem muito bem se lembrar, para fazer uma analogia com as fórmulas do movimento circular. Vocês vão ver que a equação do espaço, que é deslocamento linear, é igual ao deslocamento angular no movimento circular e que está representado no nosso círculo aqui em cima como sendo a letra φ do alfabeto grego. Então, o arco percorrido pelo móvel é o tal do movimento circular. Vamos supor que temos um círculo, começamos daqui até aqui. Este arco que foi percorrido é a tal trajetória, é o tal deslocamento angular. Diferente do movimento retilíneo uniforme, no movimento circular uniforme, nós temos uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Caso nós não tivéssemos essa aceleração, o corpo ele seria extraído, digamos, daquela trajetória circular. Por exemplo, nos balanços né, dos parques de diversão, aqueles brinquedos circulares. Por causa daquele movimento, né, o corpo está num movimento muito rápido. Se não tiver uma aceleração para o centro, que é a tal da aceleração centrípeta, o corpo ia sair daquela trajetória, vocês iam sair do brinquedo, iam sofrer acidente. Tem uma aceleração que se chama de aceleração centrípeta, que é a fórmula que está aqui. Ou é velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou é a velocidade angular, que é ômega, isto não é W, é ômega ao quadrado vezes G. Isso por quê? Porque a velocidade linear tem uma relação com a velocidade angular que está escrita aqui nesses dois retângulos que vem embaixo de relação entre as grandezas. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. De onde vêm essas fórmulas? Nesse nível não é muito relevante nós deduzirmos. Precisamos é saber que existe essa relação. A velocidade angular é uma constante que provém do deslocamento angular que eu já expliquei o que é. Mas o que? Precisamos saber de que o corpo, embora esteja em movimento circular, ele tem um deslocamento linear. Por isso que nós temos uma velocidade linear que é tangente à circunferência, ou seja, toca sempre em um ponto da circunferência. Eu podia representar mais linhas, mas eu representei só em um ponto que temos uma velocidade que vai para fora e a aceleração centrípeta fica perpendicular àquela velocidade. É o que mantém o corpo numa trajetória circular. Então, essas são as fórmulas que nós vamos precisar para resolver alguns exercícios no movimento circular. Aqui também nós temos que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Parecem muitas fórmulas, mas não são. Nós conhecemos da 10ª classe uma relação entre o período e a frequência. O período é o tempo gasto para dar-se uma volta completa, e a frequência é o número de voltas que se dá na unidade do tempo. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se nós tivermos informação sobre o período, nós podemos colocar essa fórmula como o período. Se tivermos informação sobre a frequência, é só aplicarmos a proporcionalidade que a frequência tem com o período. Então, vamos ficar com ômega a ser igual a 2π vezes a frequência. Vamos o seguinte: com que velocidade angular gira a roda de um automóvel que se move com velocidade de 108 km por hora, sendo o diâmetro igual a 60 centímetros? A primeira coisa que nós precisamos saber aqui é que estas unidades aqui não estão no sistema internacional, estão em sistemas diferentes. Então, nós não vamos conseguir trabalhar nessas condições. E também precisamos conseguir tirar esta informação que está aqui. O que é cada uma dessas coisas? Quilômetros por hora, nós todos sabemos o que é quilômetro por hora. É velocidade linear, essa que nós conhecemos. Então, nós temos a velocidade linear do automóvel, que é 108 km por hora.
E depois temos o diâmetro da roda, que é 60 centímetros. Para quem não sabe o que é diâmetro, começa a ficar preocupado, porque se nós temos assim, né, uma circunferência, o raio é de um dos pontos da circunferência para o centro, o diâmetro é o dobro do raio, é de um dos pontos para outro ponto, passando pelo centro. Então, quando nós quisermos ter raio, nós vamos fazer que raio é a metade do diâmetro. Então, se temos 60, vamos ter 30 centímetros. 30 centímetros, convertendo isto para o sistema internacional, fica 0,3 metros. Agora, nós precisamos converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Para nós convertermos de quilômetros por hora para metros por segundo, temos que dividir o valor por 3,5. Acho que é 3,5. Então fica 30,86. 3,6. 3,6, não 3,5. 108 a dividir por 3,6. Que dá 30 metros por segundo. Por quê? Porque 1 metro por segundo dá para 3,6 km por hora. Então, x metros por segundo dá para 108 km por hora. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Quem não sabe esta relação também deve ficar preocupado. Mas como eu sei que aqui tem pessoas que não sabem, eu vou escrever esta relação. 1 metro por segundo dá para 3,6 km por hora. Então, se vocês quiserem transformar de km por hora para metros por segundo, façam regra de 3 simples usando esta relação. Então, de ver que x metros por segundo está para 108, este multiplica com este multiplica com este, então este vai ser esse a dividir por isso aqui. É simples. Então, eles querem saber qual é a velocidade angular. Velocidade angular é o quê? É ômega. Nós sabemos que existe uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, que nós já escrevemos na fórmula anterior. Não é isso? Então, a velocidade angular, aliás, a fórmula é essa aqui. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Essa foi a fórmula que foi dada. Então, se nós quisermos velocidade angular, vamos só precisar dizer que é velocidade linear a dividir pelo raio. Mais nada. Então, velocidade angular, isso aqui não é W, é ômega, vai ser igual a 30 metros por segundo a dividir por 0,3. Isso aqui, acho que está assim. Não estou muito boa de cálculos, está assim, pois. E qual é a unidade da velocidade angular? É número de rotações por unidade de tempo, não é? Então, em vez de ser metros por segundo, vai ser radianos por segundo, já que está tudo no sistema internacional. Agora nós vamos continuar com mais 2 exemplos antes de nós passarmos para o movimento circular variado. O segundo exemplo da nossa aula diz o seguinte: uma locomotiva percorre um trilho curvo de raio 400 metros com uma velocidade linear de 36 km por hora. Determinar a aceleração centrípeta. Eu já escrevi os dados aqui para nós. Velocidade linear é 36 km por hora e raio 400 metros. Já que essas duas unidades não batem, não estão no mesmo sistema, vamos trazer a nossa velocidade para o Sistema Internacional de Unidades. Então, no slide anterior eu vos expliquei que para nós convertermos de km por hora para metros por segundo, temos que pegar no valor da velocidade de dividir por 3,6. Então, isso vai dar 10. Queremos aceleração centrípeta. Nós vimos duas fórmulas, que na verdade são a mesma fórmula, porque a velocidade linear e a velocidade angular estão relacionadas. Dependendo do dado que nós temos, nós vamos preferir certa fórmula. Não faria muito sentido nós querermos usar a fórmula da aceleração centrípeta que envolve a velocidade angular, porque aqui temos a velocidade linear. Então, vamos usar a fórmula que envolve a velocidade linear. A aceleração centrípeta é igual a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, conforme no primeiro slide foi apresentado. Então, o que vocês precisam saber é conhecer estas fórmulas e saber converter as unidades. Então, a velocidade linear é 10. Nós vamos ter 10 ao quadrado sobre 400. Isto aqui dá 100. Todo mundo sabe fazer isso de cabeça. Sobre 400. Cortando os zeros, vamos ficar com 1 sobre 4. E quem não sabe fazer 1 sobre 4 deve chorar. 1 sobre 4 é 0,25. 0,25. Aceleração é aceleração. A unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado, seja ela centrípeta, centrífuga ou qualquer outra. Agora vamos passar para o último exemplo sobre o movimento circular uniforme. Aqui podem haver tantos exemplos, minha gente. Então, vocês vão usar essa aula como base para resolver os vossos exercícios. E eu vou deixar os meus contatos na descrição deste vídeo. Quando vocês tiverem alguma dúvida, estiverem a resolver algum exercício sobre essa matéria, vocês podem me mandar um e-mail ou uma mensagem no Instagram. E quando eu tiver tempo, eu vou vos responder, mas não se esqueçam de partilhar a aula, de deixar gosto para engajar o meu vídeo, que é para eu poder ter forças de vos responder e perceber que este conteúdo está a fazer alguma diferença na vossa vida. Partilhem, comentem, gostem e utilizem esse material, porque dá muito trabalho para fazer. Um móvel em trajetória circular dá 90 voltas por minuto. O que é isso? 90 voltas por minuto. 90 é número de voltas mesmo. Número de voltas é igual a 90, não tem unidade. Por minuto é o tempo que
ele leva para dar estas voltas. Então, eles querem saber... e depois sabendo que o raio dessa trajetória circular é de 1,5 metros. Então, nós temos raio a ser... Não questionem-se o fato do raio eu estar a representar com R maiúsculo. É só uma letra. É porque é mais fácil eu escrever o raio aqui. É só isso. Mas, muitas vezes, na literatura aparece com M minúsculo, R minúsculo. Então, na linha A, querem saber qual vai ser a velocidade angular. E, na linha B, querem saber qual vai ser a velocidade linear. Coisas muito fáceis, muito fáceis mesmo. Essas mesmas que estamos a ver aqui agora, não é isso? Então vamos lá resolver a linha A. Velocidade angular. Eu escrevi uma fórmula que relaciona a velocidade angular, a frequência e ao período. Eu disse que velocidade angular era 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Por que estou a trazer essa fórmula agora? Porque nós temos elementos que nos levam a calcular frequência e período. Eu só não pus fórmula no primeiro slide porque isso é matéria da 10ª classe no movimento harmônico simples. Que frequência é o número de voltas que um corpo dá pela unidade de tempo. E no sistema internacional, essa unidade da frequência é Hertz. Então, temos 90 voltas. Unidade do tempo, se nós não tivermos os minutos no sistema internacional, as nossas coisas vão se estragar, porque nós não vamos ter Hertz. E logo não vamos ter a velocidade angular também em radianos por segundo. Nós todos sabemos que tempo, 1 minuto são 60 segundos. Ninguém precisa sofrer para fazer essa conversão. Se até aqui você não sabe disso, é melhor pedir teu professor para te devolver para a 10ª classe. Então, são 90 voltas por segundo. A frequência vai ser igual a 90 por 60. Isto vai dar 1,5, eu acho. Vamos confirmar com as nossas máquinas aí. Esse é um cálculo que eu fiz de cabeça. Normalmente, esses cálculos eu não faço assim com a cabeça para não os induzir a erro. É isso mesmo, 1,5 Hz. Agora nós podemos achar a velocidade angular, porque temos a frequência no sistema internacional. Vai ser 2π vezes 1,5. E esse π que se utiliza aqui, pasmem vocês, mas é o 3,14. Então, aqui vocês só precisam fazer 1,5 vezes 3,14 vezes 2. E vão ter 9,42, que é... Esse 9 não está muito claro. 9,42 radianos por segundo. Então, depois, a linha B, já podemos fazer. Queremos a velocidade linear. E nós já sabemos que a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Já temos a velocidade angular que calculamos na linha anterior, que é 9,42. E se vocês quisessem deixar o resultado com π ali, podiam deixar. Era só fazerem 2 vezes 1,5, ficava 3. É só dizer 3π radianos por segundo, também vale. O π é uma constante e ela serve de resultado. Então, isso aqui vamos ter 9,42 vezes o raio, que é 1,5. Esse 1,5 não é esse da frequência, são duas coisas diferentes. Calhou que tem o mesmo valor, foi só uma coincidência. Então, vezes 1,5 dá 14,13 metros por segundo e já está. Então, agora nós vamos passar para o movimento circular uniformemente variado. Vocês, assim como nós já aprendemos tudo isto no movimento linear, ou seja, onde a trajetória não é uma circunferência, o conceito é o mesmo. No movimento circular, ele fica uniformemente variado porque o deslocamento angular passa a variar. Perdão, porque a velocidade angular passa a variar. Quando a velocidade angular é constante, então ele é um movimento circular uniforme. Quando a velocidade angular passa a variar, significa que ele passa a ser movimento circular uniformemente variado. E isso quer dizer que a velocidade linear também varia, porque a linear e a angular estão relacionadas. Então, se a velocidade linear varia, nós vamos ter uma nova aceleração que é decorrente da variação da velocidade linear, que é a aceleração tangencial. E nós apresentamos aqui nesse slide, ou melhor, eu apresento, né? A aceleração tangencial como sendo a variação da velocidade linear em função do tempo. Já que a velocidade angular ela varia, nós vamos ter uma aceleração angular, porque a aceleração é a variação da velocidade por variação do tempo, não é isso? Então, esse alfa que nós temos aí é a tal da aceleração angular que aparece por causa da variação da velocidade angular. Então, vai ser delta ômega por delta t. A aceleração tangencial, ela tem relação com o movimento angular, com a aceleração angular. Qual é? É R, que é o raio, vezes a aceleração angular, que é alfa. Então,
Representado nesse círculo, nós vamos ter a aceleração tangencial, que é tangente à circunferência, obviamente. Tangente, quem não lembra de geometria, é que ela toca num único ponto da circunferência. Então, ela vai estar exatamente na mesma direção que da velocidade linear. Lembram vocês que eu disse que a aceleração tangencial surge por causa da variação da velocidade linear, por isso que elas estão na mesma direção. Já que nós temos a aceleração tangencial a ser perpendicular à aceleração centrípeta, porque ela não deixa de existir, então nós vamos ter uma soma vetorial para ter a aceleração do sistema. Nós já vimos isso lá no movimento linear, nos movimentos variados, no lançamento horizontal de um corpo, essa soma vetorial. Então, vamos passar a ter que a aceleração é igual a raiz quadrada da aceleração tangencial ao quadrado, mais a aceleração centrípeta ao quadrado. E como nós já temos fórmulas para aceleração tangencial e para aceleração centrípeta, se nós substituirmos, vamos ficar com raio ao quadrado, abre parênteses, alfa ao quadrado, mais ômega quarta, etc. E tal. Outra coisa é saber que assim como nós temos equações do movimento lá no movimento linear, se estamos num movimento variado, circular, temos que ter equações do movimento. Então eu coloquei as fórmulas aqui para vocês fazerem analogia. No movimento linear nós temos espaço em função do tempo, então no movimento circular nós temos deslocamento angular, que é o φ em função do tempo, e também temos velocidade angular em função do tempo. Isso é tudo que nós precisamos saber. Tudo aqui está repetido, só que mudamos para uma trajetória circular, nada mais que isso. O último exemplo da nossa aula para encurtar o tempo de aula. Se vocês tiverem mais exercícios sobre movimento circular uniforme variado, aí vocês vão trazer para mim em privado. Então, nós temos aqui um móvel realiza movimento circular uniforme variado, o raio da trajetória é 10 centímetros, a velocidade angular inicial do móvel é 10 radianos por segundo. Passados 5 segundos, a velocidade angular passa a ser 30 radianos por segundo. Determine as componentes tangencial, centrípeta e total do vetor aceleração. Eu adiantei para não demorar muito, né? O raio são 10 centímetros, como não está no sistema internacional, vamos passar para metros. A velocidade angular inicial são 10 radianos por segundo. A velocidade angular final, que é passados 5 segundos, são 30 radianos por segundo. Queremos aceleração tangencial, centrípeta e total. Aqui, esse T aqui deverá ser total. Talvez possa colocar um T maiúsculo para diferenciar, só para não ficar confuso aqui, né? Temos aceleração, mas quem puder aí, escreva mesmo total, com todas as palavras. Eu hei de pôr um T maiúsculo. Aceleração total. Então, nas fórmulas que eu apresentei, eu vos mostrei a fórmula da aceleração tangencial quando usamos velocidade linear, que é a variação da velocidade linear sobre a variação do tempo, porque ela surge por causa da velocidade linear. Mas, como nós conhecemos a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, podemos escrever logo já a aceleração tangencial nesta forma aqui. Já dei, vocês não precisam deduzir. Então, dependendo do dado que vocês tiverem no exercício, ou vão usar velocidade linear, ou vão usar velocidade angular. Então, já que nós já temos aqui, variação da velocidade angular é velocidade angular final menos velocidade angular inicial. Então, isto aqui é matemática simples, dá 0,4 metros por segundo. A aceleração centrípeta, nós queremos o quê? Aceleração total, centrípeta e tudo mais, não está passados 5 segundos. Então, vamos calcular no instante final, que é por vídeo 5 segundos, onde ômega já são 30, não é? Então, a aceleração centrípeta vai ser 30 ao quadrado vezes r. A aceleração centrípeta vai ser 900 vezes 0,5. 30 ao quadrado dá 900, 0,1, não 0,5, 0,1. Que está ali nos nossos dados. Então, a aceleração centrípeta vai ser 90. Isto dá 90, né? Então, agora podemos calcular já a aceleração total. É muito mais fácil. A aceleração total vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada da aceleração tangencial ao quadrado. É uma soma vetorial, vocês se lembram daquele desenho. Mais a aceleração centrípeta ao quadrado também. Então, isto aqui vai ser o quê? Aceleração tangencial total, perdão, vai ser igual a raiz quadrada de quê? De 0,4 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Isso aqui dá para fazer com cabeça, minha gente. Não precisam recorrer à máquina. Vocês têm que reduzir a dependência na máquina calculadora, porque isso acelera o vosso tempo de resolução. Não é para fazerem tudo com máquina. Nós somos diferentes. Eu já posso fazer tudo com máquina porque já passei da vossa classe há muito tempo. Então, isso aqui dá 0,16. Mas aqui dá 8.100. 8.100. Ok. Então, isso aqui fica... Esse número é negligenciável. Existe essa palavra? Ah, já comecei a misturar com inglês, etc. Isto aqui vai ser raiz de 8.100,16. Praticamente esse vírgula 16 podemos ignorar, porque há de dar 90, qualquer coisa. Mas muito insignificante. Então, podemos aproximar este valor a 90
metros por segundo. E já resolvemos o nosso problema. Eu gostaria muito de trazer mais exemplos do movimento circular variado, mas nós estamos aqui limitados pelo tempo. Então não esqueça de subscrever, partilhar este vídeo, pôr like e comentar. E na próxima aula vamos passar para o capítulo de dinâmica. Finalmente.